Olá, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 8. Hoje nós vamos estudar essa jornada do livro de Reis. Salomão, ele alcança o ápice do seu chamado, das suas realizações. Só que preste atenção, estrutura não é nada sem a presença. O templo não é nada sem o dono da casa. Salomão, ele sabia que ele tinha erguido uma construção extraordinária, mas ele também discernia que se a glória de Deus não descesse naquele lugar, seria apenas um monumento de pedra morto, uma casca vazia. Se a glória de Deus não entrasse, a vida da nação continuaria desalinhada. Hoje você vai entender sobre esse alinhamento, sobre o que está escondido dentro da arca e o momento exato em que a força humana precisa sair de cena para que o Espírito Santo possa governar a sua história. Bom, no versículo 1 e no versículo 2, o texto começa dizendo que Salomão ele congregou diante de si e em Jerusalém todos os anciãos, os chefes da tribo, os líderes da família de Israel. A nação de Israel vinha de um histórico severo de divisões internas, disputas de ego, feridas entre as tribos. O que Salomão está fazendo aqui é gerar unidade no espírito. Ele vai parar o país inteiro e vai convocar a liderança no mês de Etanim, que era durante a festa dos tabernáculos. Essa festa era onde o povo celebrava as colheitas e a provisão do Senhor, lembrando do tempo em que Deus havia guiado Israel pelo deserto. Salomão ele entende que uma comunidade de fé só é verdadeiramente forte quando a liderança está caminhando em unidade. Ele não inaugurou o templo sozinho com a sua corte. Ele fez o povo entender que a base de toda a nação dependia inteiramente do altar de Deus. E qual é a aplicação prática para nós? Muitas vezes nós estamos tentando resolver os nossos conflitos sozinhos, sabe? Os conflitos familiares, os projetos, a rotina, no nosso próprio braço, no nosso próprio orgulho, na nossa própria força. Salomão está nos ensinando o princípio do alinhamento espiritual. Chama a sua casa, reúna aqueles que caminham com você nos bastidores da sua vida, coloque a presença de Deus como centro das suas atenções. Se a sua caminhada não estiver unificada sobre o temor de Deus, a sua vida espiritual pode desabar na primeira crise que vier. No versículo 3 até o versículo 5, o texto diz que os sacerdotes tomaram a arca e fizeram subir junto com a antiga tenda da congregação e ali também todos os utensílios sagrados. E o rei e todo o povo, ele sacrificava ovelhas e bois, e não se podia contar, tamanha era a multidão. Presta atenção. Salomão, ele vai corrigir milimetricamente o erro do passado, lá do seu pai Davi. Porque Davi, ele vai tentar transportar a arca de Deus sobre um carro de bois. Davi, ele usa um método moderno, mas que na verdade era uma cópia do pragmatismo pagão do filisteu. Sabe qual é o resultado? Tragédia. Quebra de princípio e morte. E Salomão, ele vai aprender essa lição de não carregar a arca do Senhor de qualquer maneira. A presença de Deus não pode ser carregada por conveniências humanas. Ela vai nos ombros de vidas que são consagradas, exatamente como a lei mandava no livro de Números. Então, enquanto a arca subia o monte, sangue de milhares de animais estavam sendo sacrificados no caminho. E nós podemos tirar uma lição sobre isso. Tem muitos tentando carregar a bênção de Deus, o seu chamado, usando métodos do mundo, usando talvez a mentira, a falta de caráter naquelas pequenas coisas, sabe? Aqueles atalhos fáceis ou até mesmo quebra de princípios morais. Deus não aceita os métodos do mundo para carregar coisas sagradas. Do versículo 6 até o versículo 9, os sacerdotes eles entram no lugar santíssimo e encaixam a arca perfeitamente debaixo das asas de 2 querubins de ouro. O texto ele traz um detalhe lá no versículo 8. Diz que as varas da arca elas eram tão longas que as pontas podiam ser vistas dentro do lugar santo, mas ninguém do lado de fora do templo conseguia enxergar. Isso significa que a arca tinha encontrado seu repouso definitivo, mas o secreto de Deus continuava guardado e inviolável. E aí vem o versículo 9. O texto diz, na arca nada havia senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali tinha posto em Horebe. No passado, a arca guardava também o pote de maná e a vara de Arão que floresceu. Mas no período em que a arca ficou em cativeiro, lá com os filisteus, essas coisas se perderam. Lá na inauguração do templo, o maná sumiu e a vara sumiu. O que restou? Apenas a palavra, as 2 tábuas da lei. Por isso, Thomas Watson ele escreve algo. O maná que sustentava o corpo sumiu. A vara que demonstrava o poder temporário sumiu, mas as tábuas da lei permaneceram. O que sustenta a glória de Deus na sua vida não são experiências emocionais do passado ou milagres visíveis do ontem. É a rocha nua da obediência aos seus mandamentos imutáveis no dia a dia. Olha a aplicação disso na nossa vida espiritual. O erro de muitos é basear a caminhada com Deus apenas no maná, que representa a busca por bênçãos imediatas ou por provisões físicas.
Ou também pessoas que buscam apenas a vara de Arão, que representa o status, a autoridade, o aplauso dos homens. Quando a tempestade da vida chegar, os arrepios emocionais vão sumir e as aparências vão quebrar. O que blinda o nosso caráter e a nossa vida com Deus ao longo prazo é o conteúdo do versículo 9. Os princípios inegociáveis da palavra de Deus. Se a base da sua vida for a palavra de Deus, vento nenhum a derruba. Agora, nós chegamos nos versículos 10 e nos versículos 11. E no momento em que os sacerdotes vão sair do lugar santo, uma nuvem densa e escura, chamada a Shekinah de Deus, vai encher a casa do Senhor. Os sacerdotes não vão conseguir ficar de pé para ministrar, porque a glória do Senhor havia enchido todo o templo. Presta atenção nessa ordem. O homem, ele trabalhou, ele se consagrou, ele organizou toda a logística, ele carregou nos ombros a arca, ele sacrificou e agora ele precisa sair. E o momento em que a força humana vai recuar, ela vai ceder espaço para o Espírito Santo e Deus vai assumir o controle absoluto do ambiente. A densidade da presença ela vai ser tão violenta que os ministros vão perder as forças físicas. Toda a performance humana foi completamente silenciada pelo peso da glória de Deus. Charles Spurgeon, ele declara: os sacerdotes precisavam sair para que a nuvem entrasse. Há momentos em nossas vidas onde o maior ato de fé não é correr, gritar ou fazer ativismo religioso, mas sim dar um passo atrás no silêncio da adoração e permitir que Deus faça o que o braço humano jamais conseguiria. O altar de Deus não precisa do espetáculo do seu orgulho, ele precisa do recuo da sua vaidade. Deixa eu te perguntar algo. Talvez sabe por que você esteja esgotado? Talvez tendo crises, noites sem dormir, cansaço mental. A resposta pode ser clara. Talvez você está tentando ficar de pé no lugar onde só a glória de Deus deve operar. Você talvez quer controlar o futuro, quer consertar as pessoas na força do seu próprio braço, quer prever o amanhã, quer carregar o peso do mundo puramente na força da sua mente, a sua preocupação diária. Aprenda o código que os sacerdotes de Salomão estão nos ensinando. Faça a sua parte com excelência. Guarde os princípios, entregue a sua vida em sacrifício no secreto, mas saiba a hora de dar um passo para trás. Saiba a hora de calar a sua ansiedade na oração e permitir que o Espírito Santo governe seus resultados. Quando o homem ele recua e abre mão ali do seu controle egoísta, a glória de Deus assume o comando da nossa história. Entregue o controle hoje para Deus. Lembre-se que uma vida sem a presença é apenas um templo de pedra vazio. Que o fundamento dos seus dias seja os mandamentos eternos de Deus. A partir do versículo 12, agora o silêncio vai ser rompido. Salomão ele vai se virar de frente para toda a congregação de Israel que ali estava de pé em reverência e ele vai começar a falar que Deus ele habita na escuridão da nuvem para cumprir o que prometeu à luz do dia. O texto nos diz, nos versículos 12, o seguinte: então falou Salomão, o Senhor disse que habitaria na treva espessa. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Quando Salomão ele vê aquela nuvem escura e densa cobrindo o ouro do templo, ele não vai ficar assustado. O texto vai dizer que ele vai adorar. No hebraico, a expressão para treva espessa é arafel, que significa uma escuridão majestosa, onde Deus esconde a sua glória para que o olho humano não seja consumido pelo seu brilho. Salomão está dizendo: Deus, eu sei que o Senhor é infinito, eu sei que o Senhor habita no mistério, mas eu te convido a fazer parte desse lugar físico, o teu ponto de encontro permanente conosco. John Flávio, ele escreve algo. Deus escolhe habitar na nuvem escura para nos ensinar que, muitas vezes, na nossa caminhada espiritual, a presença dele real não será vista por olhos humanos, mas discernida pela fé. Quando a sua vida atravessar uma temporada de escuridão e silêncio, não duvide, Deus está dentro da nuvem governando seus bastidores. O cristão imaturo, ele acha que Deus só está com ele quando tudo é claridade, quando tudo é alegria, quando tudo ali está no seu arrepio emocional. Mas o Código de Salomão, ele revela que é na treva espessa, naquele dia de angústia, naquele dia de talvez de luto, naquela fase onde você não enxerga um palmo à frente do seu futuro, é nesse momento que Deus está assentado no trono dele e governando a sua história. A escuridão, ela não significa ausência de Deus, ela significa que a glória dele está densa demais para a sua visão carnal. O versículo 14 até o versículo 18, Salomão ele vai abençoar o povo e vai recontar a história do templo. Ele diz que Deus tirou o povo do Egito e não escolheu nenhuma cidade para edificar uma casa, mas ele escolheu Davi para que governasse. Então, ele vai soltar uma frase linda lá no versículo 17. Ele diz: também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: quanto ao teres no teu coração o edificar uma casa ao meu nome,
bem fizestes em ter isso no teu coração. Quem teve a ideia e o desejo de construir o templo não foi Salomão, mas foi o seu pai Davi. Só que Deus ele vai olhar para Davi lá atrás e ele vai dizer: você não vai construir a casa, mas o seu filho vai. O simples fato de você ter cultivado esse desejo no secreto foi aceito por mim. A Bíblia, ela se autoexplica de forma maravilhosa. Se nós abrirmos lá em 2 Samuel 7, nós vemos o momento exato em que Davi propõe isso para Deus. Davi, ele estava no seu palácio, mas ele estava incomodado, porque a arca estava numa tenda de lona. Deus, ele vai validar a intenção de Davi antes mesmo de existir um tijolo de pedra. Deus recompensa as boas intenções sinceras do coração, mesmo quando sua providência impede que ela se realize exteriormente. Para Deus, o projeto que nasce na alma do servo no secreto tem o mesmo valor da obra concluída no topo do monte. Muitas vezes, talvez você já pode ter idealizado um projeto para sua família, planejado uma grande virada espiritual, ou talvez você tenha um projeto de caridade que ainda não se concretizou. Aí você pode se sentir frustrado porque o resultado prático não apareceu. Só que Deus está avaliando o que está no seu coração antes mesmo de avaliar os resultados visíveis. Ele está olhando para os seus bastidores e dizendo: bem fizestes em ter isso no teu coração. O seu desejo sincero de honrar a Deus nunca é perdido. Agora, do versículo 19 ao versículo 20, o texto diz: todavia, tu não edificarás a casa. E o Senhor cumpriu a sua palavra que tinha dito, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, e edifiquei a casa ao nome do Senhor. Historicamente, esse pronunciamento está consolidando a legitimidade do reino de Salomão. Porém, teologicamente, ele está mostrando que Deus está trabalhando em uma linha do tempo que está conectando gerações. O que Deus está prometendo a Davi no passado está se cumprindo nas mãos de Salomão lá no presente. Salomão, ele não está ali por mérito próprio ou por pura capacidade humana. Ele está ali porque Deus é fiel à aliança. Pense na história bíblica de Abraão e Isaac lá em Gênesis. Deus ele vai fazer uma promessa gigantesca a Abraão. Abraão agora, ele morre sem ter visto essas promessas se cumprirem. Mas é em Isaac e Jacó que a promessa vai ganhar corpo. Deus, ele não falha com o pai. Ele está entregando o resultado nas mãos do filho. Thomas Watson, ele diz: a palavra de Deus é uma semente que nunca morre na terra. Ela pode demorar anos, pode atravessar gerações, mas quando chega o tempo determinado, ela brota e frutifica. Salomão colheu os frutos das lágrimas e das orações que Davi plantou no secreto. Então, escuta o que eu vou te falar agora. O que você tem plantado na sua vida hoje? O que você tem plantado na sua vida hoje para os seus filhos colherem amanhã? Muitas vezes, a nossa geração ela está sendo egoísta. Ela só quer colher o que planta imediatamente. Mas a história de 1 Reis 8 nos prova que o verdadeiro homem de Deus vive para deixar um legado espiritual. Davi, ele preparou os materiais, ele guardou ouro, ele organizou o projeto, ele orou pelo seu filho. Salomão simplesmente entra no cumprimento dessa promessa. Então, pare de viver uma vida espiritual rasa de altos e baixos, focada apenas nas suas necessidades de hoje. Comece a andar em santidade, a guardar os mandamentos, a chorar no altar, nos seus bastidores, porque a constância que você cultiva hoje, ela vai abrir portas automáticas de bênção, de proteção sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos e toda a sua posteridade. Se o mundo tentar fechar as portas para você, firme os seus pés na aliança. Quem tem uma palavra de Deus empenhada sobre a sua casa não depende do favor de homens ou de circunstâncias. A promessa de Deus, ela tem força e vai se cumprir no tempo determinado. Agora, no versículo 22 ao 24, o texto bíblico nos diz: e pôs-se Salomão em pé, diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus, em cima nem na terra embaixo, que guardas a aliança e beneficência a teus servos, que andam diante de ti de todo o seu coração. Olha a riqueza de detalhes nesse texto. Salomão ele estava em pé sobre uma plataforma de bronze. E depois a própria escritura, lá em 2 Crônicas, ela nos revela que ele se pôs de joelhos. Mas o detalhe aqui é quando diz que ele estendeu as suas mãos para o céu. No Antigo Oriente Médio, as mãos estendidas com as palmas voltadas para cima era uma postura clássica daquele que mendigava, daquele que reconhecia que tem as suas mãos completamente vazias e dependente inteiramente da soberania do rei. Salomão, ele está confessando: não há Deus como tu. Ele não começa pedindo nada para si, ele começa adorando. Ele exalta o Deus que guarda a aliança e ele exalta o Deus que guarda a misericórdia para com todos aqueles que andam com ele de todo o coração. A verdadeira oração não começa com uma lista de necessidades humanas, ela começa com a adoração à majestade divina. Quando Salomão estende as mãos vazias, ele declara ao universo que a riqueza do seu tempo de nada valia
se as mãos do Senhor não estivessem abertas para abençoar o seu povo. Quantas vezes a sua oração no secreto tem sido apenas uma cobrança ansiosa? Você entra no quarto, se ajoelha e só apresenta a Deus uma lista de exigências. Aprenda o princípio de Salomão. Antes de apresentar sua petição, reconheça quem ele é. Estenda suas mãos vazias, esvazie-se do orgulho, esvazie da autossuficiência. Só quem reconhece que Deus é incomparável e que nós nada somos sem ele, consegue atrair a atenção do trono. Salomão continua orando nos versículos 25 e 26. Ele está dizendo: Senhor, se tu fizeste uma aliança com meu pai, agora cumpre o que a tua própria boca prometeu. Será que Deus precisa ser lembrado das suas promessas? Claro que não, mas quando nós oramos baseado naquilo que Deus já falou, nós alinhamos a nossa vontade à soberania dele. Nós mostramos que a nossa confiança não está nos sentimentos flutuantes, mas na fidelidade inabalável do Senhor. Pense no exemplo do profeta Daniel, lá no capítulo 9. Ele está exilado na Babilônia, mas quando ele leu nas escrituras do profeta Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos, ele se pôs a jejuar e orar, com base naquela palavra escrita. Daniel, ele orou a promessa para ver o cumprimento dela. A oração que tem poder no céu é aquela que está baseada nos termos da própria aliança de Deus. Quando você apresenta a Deus a sua própria palavra escrita, você não está exigindo algo por mérito próprio, mas está descansando na justiça e na veracidade do caráter divino. No versículo 27, Salomão diz: Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem te conter. Quanto menos esta casa que tenho edificado. Veja a profundidade. Salomão acaba de construir a estrutura mais esplendorosa do planeta. Mas ele não está caindo na armadilha da vaidade. Ele sabe que o Criador do universo não pode ser limitado por paredes, por tijolos ou por templos humanos. Se os próprios céus são pequenos demais para servir de estrato para os seus pés, como que aquele pequeno prédio no topo da colina poderia conter a sua glória? No versículo 29, ele faz um pedido: para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. E ele conclui no versículo 30, pedindo que quando o povo orar em direção àquele lugar, ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve e perdoa. O templo de Salomão não está sendo construído para prender a Deus, mas ele está sendo construído para ser um ponto de encontro para que a nossa fraqueza pudesse encontrar a sua misericórdia. Deus, aquele que é infinito, aquele que é inalcançável, ele inclina os seus ouvidos e escolhe se revelar a nós no altar da graça. Você não acha que tem tentado encaixar o Deus Todo-Poderoso dentro dos seus pequenos conceitos ou das suas caixas religiosas? Muitas vezes nós tentamos construir um templo de aparências externas. Nós queremos que a nossa vida espiritual pareça linda por fora, cheia de regras, cheia de ativismos, cheia de rituais, que até mesmo confortam o nosso ego. Mas estamos esquecendo o coração da oração de Salomão, no versículo 30. O fim principal do templo não era o espetáculo de ouro, era o clamor que diz: ouve e perdoa. Você tem corrido atrás de templos vazios, de emoções baratas, de aparências diante dos homens? Talvez enquanto o seu coração está seco, distante da verdadeira intimidade, de joelhos dobrados no chão. Deus, ele não habita em prédios luxuosos. Deus, ele não habita apenas em lugares de aparência perfeita. A Bíblia diz, no livro de Isaías 57, que ele habita no alto e no santo lugar, mas ele também habita com um contrito e humilde de espírito. Para de esconder atrás de uma performance religiosa. O que Deus quer de você hoje não é apenas sua suposta perfeição, são as suas mãos estendidas, são o seu reconhecimento de que você depende inteiramente do Senhor, seu choro sincero, o seu pedido de restauração, que os seus olhos e o seu coração estejam voltados para o trono de Deus que está nos céus. Lembre-se que não importa onde você esteja, não importa quão difícil seja a sua situação, quando você busca a Deus com sinceridade, Ele te ouve, Ele te perdoa. Se essa palavra talvez trouxe um quebrantamento para sua alma hoje, deixe aqui nesse vídeo o seu comentário, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Do versículo 31 até o versículo 34, o texto nos abre dizendo: quando alguém pecar contra o seu próximo e vier jurar perante o teu altar nessa casa, ouve tu, pois, nos céus, e age e julga a teus servos, condenando ao injusto e justificando ao justo. E nos versículos seguintes, ele fala sobre o povo ser ferido diante dos inimigos por ter pecado contra Deus. Salomão começa lidando com o caráter no culto. Ele sabe que na vida prática comunitária, muitas vezes um homem prejudica o outro secretamente. Ali onde nenhum juiz humano pode ver. E depois ele vai ao templo jurar inocência falsa. Salomão ele pede: Deus, quando a mentira se assentar perante o teu altar, remova a máscara da hipocrisia.
traga a verdade à tona. Logo depois, ele conecta a derrota coletiva da nação diante do exército inimigo diretamente pela quebra de princípios com Deus. O teólogo e puritano Thomas Watson, ele diz o seguinte: o pecado no oculto é um traidor nos bastidores da alma. Ele enfraquece a defesa dos homens antes mesmo do inimigo visível marchar contra suas muralhas. O templo de Deus não é um esconderijo para a impiedade ou a impunidade, mas o tribunal onde a verdade é desnudada pela santidade do Senhor. Você lembra da história de Acã, lá em Josué capítulo 7? Israel está marchando contra a pequena cidade de Ai, e eles tinham toda a certeza de que a vitória era certa. Mas eles foram derrotados de forma vergonhosa. Sabe por quê? Porque nos bastidores da tenda, lá no oculto da terra, havia pecado escondido. A derrota pública foi apenas o eco do desalinhamento no secreto. Dos versículos 30 até o 40, Salomão vai ainda mais fundo. Ele diz: quando o céu se fechar, não houver mais chuva, por terem pecado contra ti, ou quando houver na terra fome ou peste, toda a praga e toda a enfermidade, qualquer oração que qualquer homem fizer, conhecendo cada um a praga do seu coração, e estendendo as suas mãos para essa casa, ouve tu nos céus e perdoa. No versículo 38, o texto diz: conhecendo cada um a praga do seu coração. Ele não está lidando apenas com a falta de chuva física. Ele não está lidando apenas com a escassez da terra. Ele está mostrando que a crise externa é um espelho da esterilidade interna. A seca no campo é o resultado da terra seca no espírito. Mas o rei, ele deixa o decreto: se o homem identificar a praga que está carregando na sua própria alma e ele estender as mãos em direção ao templo, Deus promete curar a terra. O teólogo J.C. Ryle comenta: o homem tolera a praga no seu coração, achando que ela não afetará a sua geografia. Mas Deus fecha os céus de cima para que o homem olhe para baixo, para a sua própria miséria, e perceba que a raiz de toda a escassez externa é o abandono da intimidade com o Criador. Quantas vezes você tem reclamado que a sua vida está travada, que as portas estão fechadas, que o seu lar parece viver sobre um céu de bronze, onde nada está prosperando, nada está frutificando? Você está culpando as circunstâncias, você está culpando as pessoas, mas o código do versículo 38 vai te obrigar a olhar para dentro de si. Qual é a praga oculta que você tem tolerado no seu coração? É a soberba? É a falta de perdão? É um hábito impuro no secreto? Identifique a praga, confesse o erro e quebre o céu de bronze hoje pelo arrependimento. Agora, do versículo 41 até o 53, Salomão ele ora pelo estrangeiro, aquele que não pertence a Israel, mas que ouviu falar do grande nome do Senhor e veio orar em direção ao templo. A partir do versículo 46, ele solta a profecia mais dolorosa da história judaica. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, tu te indignarás contra eles e os levares cativos à terra inimiga. E na terra para onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, ouve tu nos céus a sua oração e defende a sua causa. Essa última petição é o coração teológico do bloco. Salomão ele reconhece a fragilidade humana. Ele diz que não há homem que não peque. Ele antecipa de forma profética o que aconteceria séculos mais tarde no exílio babilônico. Ele pede que, mesmo que o povo tenha estragado tudo, mesmo que tenham perdido o país, mesmo que tenha perdido a liberdade, mesmo que tenha perdido o próprio tempo por causa da rebeldia, por causa do pecado, se eles caírem em si, na terra da dor, eles clamarem ao Senhor, Deus ele vai manter a aliança de pé. João Calvino ele diz: a misericórdia de Deus alcança o homem no ponto mais profundo do seu exílio. Não importa a distância geográfica ou a gravidade da ruína que o pecado provocou. Quando a alma humana cai em si e volta ao seu rosto para a fidelidade do altar, a aliança de Deus se ativa para quebrar as correntes do cativeiro. Séculos depois, o profeta Daniel, estando cativo na Babilônia, ele abre a janela dos seus quartos 3 vezes e vai orar em direção a Jerusalém. O que Daniel está fazendo? Ele está ativando exatamente o código de intercessão que Salomão deixou registrado em 1 Reis capítulo 8. Ele está orando em cima do direito legal que a oração da dedicação havia estabelecido no trono. Então não use a sabedoria e a graça de Deus para flertar com os pecados no bastidor. Tem muita gente que chora no altar, sabe, quando está prestes a perder a família, perder a paz ou ter o seu nome envergonhado. Deus ali na sua infinita misericórdia, ele ouve, ele limpa o nome, ele dá uma segunda chance, só que basta a poeira baixar para talvez a pessoa voltar a namorar exatamente com o mesmo pecado. Não brinque com a paciência do altar. O pecado, ele sempre cobra o seu preço. E o preço é o cativeiro, é a seca espiritual, é a perda da presença. Mas deixa eu te falar, também, você que está assistindo esse vídeo,
Talvez você possa sentir que já destruiu tudo na sua vida espiritual. Talvez você possa olhar para trás e só ver ruínas por causa ali das suas próprias escolhas erradas. E você pode se sentir exilado, longe de Deus, escravizado por hábitos que você odeia. Presta atenção no versículo 47. Caírem em si. O milagre da restauração não começa quando o ambiente muda. O milagre da restauração, ela começa quando a sua mente muda. Caia em si hoje. Reconheça o erro. Mude a direção da sua rota. Volte o seu coração para o altar. Não importa o tamanho da sua queda, não importa a distância do seu exílio, se houver arrependimento legítimo, o Senhor promete ouvir do teu trono, defender sua causa, perdoar sua história. Identifique a praga do seu coração, limpe a sua rota. Lembre-se que a misericórdia de Deus é a última palavra sobre a vida daqueles que se arrependem. Nos últimos versículos, dos 54 até o 61, o texto vai dizer: sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer o Senhor esta oração, levantou-se diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel. Segundo tudo o que dissera, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falara. Incline o nosso coração para ele, para andarmos em todos os seus caminhos. Salomão, ele passa da posição de súplica para a posição de autoridade profética. Ele declara algo sobre o caráter de Deus. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras. Deus não tem crise de esquecimento. Ele cumpre cada detalhe. E no versículo 58 e no versículo 61, Salomão deixa um alerta solene para o povo. Incline o nosso coração para ele, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andar-lhes os seus estatutos. No hebraico, a expressão para o coração perfeito significa um coração que não está fragmentado, que não tem divisões ou que não tem segundas intenções. Deus, ele já provou que ele é fiel para com você. Ele já te sustentou até aqui. Ele já te deu livramentos. Ele cumpriu a palavra dele nos seus dias mais difíceis. Agora a pergunta é: como está o seu coração para com ele? Um coração inteiro ou um coração dividido? O segredo para o repouso, para a paz, é inclinar o coração por inteiro à palavra de Deus, sem reserva. No versículo 62 e 64, o texto relata: e o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante o Senhor. E ofereceu Salomão em sacrifício pacífico 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Naquele mesmo dia, santificou o rei o meio do átrio, porquanto o altar de bronze era pequeno demais para conter os holocaustos. A Bíblia, ela se autoexplica e ela traz um detalhe sobrenatural. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, o texto relata que, acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocaustos e os sacrifícios, e agora encheu a casa. Olha a escala desse evento. 22.000 vacas, 120.000 ovelhas. O altar de bronze original ficou pequeno. Salomão, ele precisou consagrar o pátio inteiro para ali dar conta de todo o sacrifício. Quando o fogo do céu desce, ele consome o sacrifício e valida a adoração do povo. O capítulo termina, no versículo 65 e 66, que no mesmo tempo celebrou Salomão a festa, 14 dias, e no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei, e se foram às suas tendas, alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor tinha feito a Davi seu servo e a Israel seu povo. Historicamente e espiritualmente, este é o desfecho perfeito. Depois de 14 dias de celebração contínua, o povo não volta para casa exausto, o povo não volta cansado ou murmurando. O texto faz questão de registrar que eles voltaram para suas tendas alegres e felizes de coração. Eles viram ouro, eles viram um prédio majestoso, eles viram milhares de sacrifícios, e a alegria deles não estava na estrutura física. A alegria deles estava na certeza de que Deus era bom, que Deus tinha cumprido a promessa de Davi e habitava no meio dele. O fim de toda verdadeira adoração é produzir paz e alegria nos nossos bastidores. O povo deixou o templo, mas ele levou a presença de Deus. Tem muita gente confundindo emoção de momento com transformação. Aquela pessoa vai ao culto, chora, canta, se emociona, mas basta chegar na segunda-feira, ela enfrenta os primeiros problemas da vida, da rotina, e ela quer voltar a ser a mesma pessoa impaciente, murmuradora, que quebra princípios. A oração de Salomão, ela só teve resposta porque quando o povo saiu dali, eles levaram a santidade do templo para dentro das suas próprias tendas. O lar, o quarto no secreto, os pensamentos quando você está sozinho. É aí que se prova se o fogo do céu queimou o seu sacrifício ou se você apenas viveu uma emoção barata de domingo à noite. Pare de viver uma vida espiritual de aparências. Peça a Deus hoje um coração por inteiro, um coração inegociável, que não se corrompe quando as luzes do templo se apagam. Se a sua rota estiver verdadeiramente alinhada com os mandamentos do Senhor, eu te garanto, não haverá escassez, não haverá crise ou deserto,
capaz de roubar a sua paz. Você vai caminhar todos os dias com a certeza de que nenhuma das boas palavras do Senhor vai cair por terra na sua história. Saia da presença de Deus nesse dia alegre, feliz de coração, sabendo que aquele que te prometeu, ele é poderoso para cumprir até o fim. Nós encerramos aqui esse estudo extraordinário do capítulo 8 de 1 Reis. Até o próximo capítulo. Um grande abraço e fique com Deus.